o único pecado imperdoável segundo Jesus. Jesus disse que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um. A penalidade por esse pecado é a segunda morte no lago de fogo. Muitas pessoas se preocupam se elas ou alguém que conhecem podem estar em perigo de cometer esse pecado imperdoável. Alguns acreditam que pode ser um pecado grave, como assassinato, abuso ou rejeição da graça de Deus. Outros temem que falhas mais comuns, como divórcio, suicídio ou comportamentos repetitivos sem arrependimento, possam condená-los. Muitos simplesmente se sentem esmagados pela culpa, acreditando que sua vida de erros seja grande demais para ser perdoada. No entanto, mesmo esses pecados graves podem ser perdoados se a pessoa tiver um verdadeiro arrependimento e buscar sinceramente o perdão. Na Bíblia, Paulo perseguiu ferozmente os cristãos, mas depois se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas chorou arrependido e foi perdoado. Moisés duvidou de Deus, mas se voltou a ele. Pedro negou conhecer Jesus, mas depois chorou com remorso e foi restaurado. A verdade é que todos nós somos pecadores e precisamos do sacrifício redentor de Jesus. Como declara Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é perfeito, todos tropeçamos em algum momento, mas Deus conhece nossa fraqueza e tem paciência conosco. Se alguma vez nos sentimos distantes de Deus por causa de pecados repetidos, não devemos nos desesperar. Satanás quer que acreditemos que ultrapassamos o limite, mas isso é uma mentira. Enquanto tivermos vida, não é tarde demais para retornar sinceramente a Deus. Assim como o filho pródigo, seremos recebidos de braços abertos pelo nosso Pai Celestial. Deus é justo e não condena ninguém de forma injusta. Como diz Ezequiel 33:11, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mesmo aqueles que cometeram os piores pecados podem ser perdoados se verdadeiramente se voltarem para Deus. O que é o pecado imperdoável? Como podemos saber se alguém cometeu esse único pecado imperdoável? E há esperança para quem pensa que o cometeu? Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus disse aos líderes judeus de sua época: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12:21. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Isso significa que qualquer pessoa que já disse algo contra o Espírito Santo está condenada? Não. Na verdade, os líderes religiosos haviam acabado de acusar Jesus de realizar milagres pelo poder de Satanás. Mesmo assim, ele não os acusou imediatamente de terem blasfemado contra o Espírito, mas os advertiu que estavam em perigo de fazê-lo. Então, o que ele quis dizer? Os líderes judeus sabiam que suas alegações contra Jesus não eram verdadeiras. Eles o viram curar pessoas, expulsar demônios e realizar milagres. Eles conheciam profundamente as Escrituras e sabiam que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias estavam se cumprindo diante de seus olhos. Um dos fariseus até admitiu: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2. Mesmo assim, por inveja e desejo de manter sua posição, eles rejeitaram Jesus e deliberadamente atribuíram suas obras ao maligno. Eles não estavam enganados ou incertos, estavam pecando conscientemente contra a verdade. O pecado imperdoável só pode ser cometido com plena consciência. Esse pecado não pode ser cometido por ignorância ou fraqueza,
não é cometido por alguém que sinceramente duvida da existência de Deus ou questiona sua fé. Assim como os líderes judeus que conheciam as Escrituras e tinham o próprio Messias diante deles, o pecado imperdoável só pode ser cometido por aqueles que possuem um profundo conhecimento de Deus, de sua palavra e do poder do Espírito Santo em suas vidas. Hebreus 10:26 explica: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 6:4-6 reforça: é impossível que aqueles que já foram iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo e que experimentaram a boa palavra de Deus, se caírem, sejam renovados para arrependimento. Ou seja, para cometer esse pecado, a pessoa deve primeiro ter tido uma compreensão clara da verdade de Deus, depois rejeitá-la intencionalmente e de forma irreversível. Qual a diferença entre pecar voluntariamente e pecar com intenção de nunca se arrepender? Todos pecamos voluntariamente em algum momento. Sabemos que algo é errado, mas ainda assim fazemos. No entanto, muitas vezes isso acontece por fraqueza, ignorância ou hábito. Mesmo cristãos que se arrependeram e aceitaram o sacrifício de Cristo ainda pecam. O apóstolo Paulo descreveu essa luta em Romanos 7:16. Pois o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Porém, o pecado que não pode ser perdoado é aquele cometido com plena consciência e uma decisão deliberada de nunca mais se arrepender. Hebreus 10:26-29 esclarece: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os adversários. Então, quem pode ser perdoado? Se alguém teme ter cometido esse pecado, provavelmente não o cometeu. Isso porque aquele que realmente blasfemou contra o Espírito Santo nunca desejará o perdão, nem buscará arrependimento. Mesmo se alguém pensar que já cruzou esse limite, ainda há esperança. Deus é misericordioso, e se há um verdadeiro arrependimento, Ele perdoará. Como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A maioria da humanidade nunca se arrependeu porque foi enganada por Satanás. Eles não rejeitaram Deus conscientemente. Foram cegados por mentiras. Deus entende isso e julgará cada pessoa com justiça. O tempo chegará em que todos terão a oportunidade de conhecer a verdade e escolher entre arrependimento e rejeição. Como devemos responder? Não devemos temer ter cometido o pecado imperdoável, mas sim temer negligenciar a grande salvação que Deus nos oferece. Sua graça é suficiente para nos perdoar e nos transformar à imagem de Cristo. Devemos responder a esse amor infinito, amando a Deus com todo o nosso coração e amando o nosso próximo. Nosso objetivo deve ser crescer espiritualmente, perseverar na fé, na oração, no estudo da palavra e no amor ao próximo. Em conclusão, se você sente o desejo de se arrepender, saiba que Deus está de braços abertos esperando por você. Sua misericórdia é infinita e Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento e à vida eterna. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37.